O assunto de hoje é o lúpus, uma doença autoimune com sintomas que podem variar muito de pessoa para pessoa. Ainda não se descobriu a cura para essa doença, mas a gente pode afirmar que ter lúpus hoje é bem diferente do que era no passado. Seguindo de forma correta as recomendações médicas, é possível trabalhar, viajar e até ter filhos. É o que a gente vai contar no programa. E você vai ver que tem novidade no tratamento. Uma nova terapia mais eficaz e com menos efeitos colaterais já está sendo usada no Brasil. O Ligado em Saúde começa agora mesmo. Olá, meu nome é Evandro Klumb, eu sou reumatologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Tudo bem, doutor Evandro? Olá, Marcela, como vai? Tudo certo, seja Tudo bem-vindo bom. aqui ao Ligado em Saúde. Muito obrigado. Doutor Evandro, comece explicando para a gente o que é uma doença autoimune. A gente sabe que o lúpus é uma doença autoimune, o que isso quer dizer? Bom, existem várias doenças autoimunes. A gente divide de uma forma muito ampla, assim, as doenças autoimunes órgão específicas e as doenças autoimunes sistêmicas. A autoimune é porque ela gera uma resposta inflamatória do organismo para proteínas, para a estrutura do próprio organismo. Ou seja, eu desenvolvo um anticorpo contra que se liga, na verdade, a uma proteína do próprio organismo. Os anticorpos, a gente sabe que eles são feitos como um mecanismo de defesa. Portanto, se eu tenho uma bactéria que invade o corpo, tétano, pneumonia ou pneumococo, ou seja, uma bactéria qualquer, a gente produz anticorpos que facilitam, na verdade, que combatem a infecção. Na autoimune, ela é auto porque ela é para o próprio indivíduo, inflamação, desenvolvendo anticorpos que se ligam a proteínas do próprio organismo que não são estranhas, né? Não são próprias, não, quer dizer, que são do próprio organismo. Então, isso é o que se chama de conceito de autoimunidade. E no caso do lúpus, vamos entender por que o lúpus é uma doença autoimune? Pois ela é autoimune porque também a diferença daquela que é órgão específico, o lúpus é uma doença autoimune sistêmica. Ela produz anticorpos contra vários órgãos. Então, existem anticorpos contra várias proteínas, contra as várias substâncias, contra várias moléculas. Portanto, existe anticorpos contra as células do sangue. E aí, se o anticorpo se liga na célula do sangue e aquela célula acaba sendo destruída pelo próprio organismo, como no processo normal, diminuem os glóbulos brancos, diminuem os glóbulos vermelhos, diminuem as plaquetas. Então, a pessoa tem sinais decorrentes disso. Mas não é só contra as células do sangue. Vamos dar uma olhada? A gente tem uma arte aqui que mostra como que essa doença ela vai afetar vários órgãos, né? E também tecidos do nosso corpo. Vamos dar uma olhadinha, que aí o doutor Evandro vai explicar melhor. Olha lá, na nossa arte a gente vê que tem a pele sendo acometida, o coração, pulmão, articulações, os rins e até o cérebro também envolvido nessa doença, né? Pois como a gente estava comentando, os anticorpos, eles acabam gerando o início de um processo inflamatório. Ora, quando a gente bate a mão, eu bati a mão aqui nessa mesinha, aquilo fica vermelho, inchado, inflamado, dói, e eu sei que foi por causa de um acidente, de uma batida. O nosso organismo, ele fica exatamente da mesma forma. A pele fica inchada, vermelha, inflamada e dói. O rim, eu não vejo ele inchado, mas se eu fizer uma biópsia no rim, eu vou ver ele inchado, inflamado, vermelho, e ele não dói. Mas no coração, na pleura, nas articulações, o processo é o mesmo. Portanto, é por isso que a gente acaba chamando de lúpus uma doença que tem tantas manifestações diferentes em diferentes órgãos. Pois é, uma doença complexa, né? Porque ela não se apresenta sempre da mesma forma. Isso vai depender de pessoa para pessoa e também em relação à fase da doença, né? Isso é o mais interessante, porque tem pessoas, por exemplo, se a gente pegar toda a população de pessoas com lúpus, se eu pegar 100 pessoas, 98% das pessoas tem dor nas juntas. No lúpus é interessante porque, apesar de não estar muito inchada a junta, a pessoa tem muita dor. E dor desproporcional ao que a gente está vendo, tanto o médico quanto a pessoa. E aí fica naquela coisa, será que está sentindo essa dor toda? A pessoa pode ter muita dor nas juntas e pouca lesão na pele. Pode ter muita mancha na pele e existem vários tipos diferentes. O clássico que está ali uma asa de borboleta aparecendo lá, que cobre a região da maçã e do nariz, pode ter um pouquinho em cima dos olhos, um pouquinho no queixo.
E pode também, muito frequente, ter na face externa dos braços, né, aonde toma sol e no V do decote, aqui em cima um pouquinho abaixo do pescoço. Essas manchas, elas podem ser de vários tipos, pode ser muito vermelha, em geral elas não doem, elas podem fazer pequeninas feridinhas, podem dar bolhas, raramente, mas podem, ou seja, algumas deixam cicatriz, outras não deixam cicatriz. E isso, o médico olhando, na dúvida, ele pode até biopsiar, normalmente nem precisa. Então, a gente tem pessoas que têm muita lesão na pele, tem outras que têm pouca lesão na pele. E essa lesão, ela já tem a ver com a exposição à claridade, à luz que vem do sol. Não precisa ser o sol direto. Deixa eu voltar um pouquinho, porque existem dois tipos de lúpus, né? O cutâneo, que é esse que afeta mais ou exclusivamente a pele, e o sistêmico, que vai pegar os órgãos e várias partes do corpo, certo? Um pode evoluir para o outro, ou quem tem um não tem o outro, não se misturam? Quando a gente chama de lúpus cutâneo, é uma doença que é exclusivamente da pele. Agora, a pessoa que tem o lúpus sistêmico, e o nome é lúpus eritematoso sistêmico, LES ou LES, isso porque eritematoso é porque fica avermelhado, ou seja, que traz no próprio nome uma mancha vermelha. Então, a pessoa que tem o lúpus sistêmico, ela tem muito frequentemente também manchas na pele. O que não quer dizer que sempre vai ter, seja numa fase de atividade, seja na vida toda. A pessoa pode ter a vida toda só problema no rim. Mas essa mancha na pele é até uma ajuda, digamos assim, para que essa pessoa pense no lúpus ou até um profissional de saúde. Porque como a gente está falando de uma doença tão complexa e com sintomas tão variados, também esse diagnóstico é mais difícil, né? Você sabe Só para eu completar, sintomas assim, clássicos que devam chamar a atenção até do profissional de saúde, você poderia destacar para a gente quais seriam? Sem dúvida. A mancha é a mágica do diagnóstico rápido. Ou seja, se tem uma mancha no rosto, a gente tem... Assim, vários estudos na literatura mostram que o tempo entre o início dos sintomas, em média, na população, entre o início dos sintomas e o diagnóstico, ele está em torno de 18 meses. Quando a pessoa apresenta manifestações muito típicas, e nós temos, por exemplo, algumas pacientes que acompanham lá na UERJ, no hospital, que tiveram o diagnóstico feito em uma semana. A pessoa chegou no médico com umas juntas muito inchadas, com as pernas inchadas, já sugerindo o acometimento do rim. Tinha subido a pressão e, ao mesmo tempo, ela apresentou queda de cabelos e uma mancha no rosto. Pronto, o primeiro médico que viu, ele falou, nossa, isso aqui deve ser lúpus. Pensou na hipótese, pediu o exame, confirmou o diagnóstico em uma semana. Isso é a exceção da exceção. Normalmente, ele leva muito mais tempo, principalmente para aquelas formas que não têm a mancha no rosto. Então, qual é o cenário clássico? Que acomete aí, sim, 2/3 das pessoas. Vai ser uma mulher jovem, então a gente já está trazendo que o lúpus é uma doença mais comum em mulheres, como todas as autoimunes, todas elas acometem mais as mulheres. Ela é de uma mulher na sua fase fértil, e fase fértil porque tem a ver com estrogênio tem a ver com mulher. Quando ela tem, uma mulher jovem, cansaço por causa da anemia, cansaço por causa da inflamação no corpo, mancha na pele, dor nas juntas, às vezes sem inflamação, ela tem dor. Dor para respirar. A pessoa respira e sente uma dor como se fosse um músculo inflamado, como se fosse uma dor muscular, mas que não passa, porque a dor muscular leva alguns dias e passa. Essa não passa, também não tem uma explicação. Leva semanas. E a pessoa, às vezes, tem um pouco de falta de ar, mas não precisa ter muito. Quando tem sinais de acometimento dos rins, ou seja, incha a perna, sobe a pressão, esses são casos muito mais graves. Quando uma mulher jovem adoeceu em vários segmentos da sua saúde, em vários segmentos do seu corpo, isso vale a pena lembrar. Será que não é uma doença que inflama o corpo todo? Será que é uma doença sistêmica? Sendo mulher jovem, será que isso não é lúpus? Tá aí um bom alerta. Mas crianças também podem ter lúpus, né? Pois é. Na mulher, a relação, no adulto, né, desde a adolescência até o indivíduo, na mulher que está na sua fase de fertilidade, ou seja, antes da menopausa, a relação mulher-homem é de 9:1, ou seja, 9 mulheres para cada um homem acometido. Quando é criança, que tem menos hormônio, e quando é idoso, que também tem menos hormônio, a relação é de 2:3:1, ou seja, 2 a 3 mulheres, meninas, para cada menino. Já quase iguala, né? Quase iguala, porque tem menos hormônio interferindo. E aí já vem a informação também que se eu tenho o nosso sonho de consumo é diagnóstico precoce, para toda a população, prevenção primária, ou seja, antes do início da doença. E depois fazer o diagnóstico logo que puder, é o que você está me trazendo. Diagnóstico precoce, que é a prevenção secundária de dano. O diagnóstico, a prevenção primária é aquela que a gente faz com vacina. Por exemplo,
faz a vacina e impede da bactéria chegar na pessoa, porque na chegada o organismo já se defendeu através de anticorpos, né? Sim. Que a vacina estimula. Ora, a prevenção primária é aquela que eu tenho uma susceptibilidade, tendo uma susceptibilidade conhecida. Por exemplo, a minha família tem casos de lúpus. Essa é a suscetibilidade que pode se saber. Porque é uma doença genética. A gente carrega esse gene que te dá essa susceptibilidade. Um conjunto de genes, vamos dizer assim, porque a doença é poligênica, ela não Sim. depende de um gene. São genes que estimulam a produção de anticorpos e outros genes que inibem a produção de anticorpos. Na verdade, o lúpus existe... É uma a configuração de genes, né? Não é fácil ter lúpus. Mas ainda assim você precisa de um gatilho para desencadear essa doença? Precisa essa susceptibilidade. Em havendo esse conjunto de fatores que juntou genes da mãe, genes do pai e faz uma estrutura particular ímpar, só existe uma Marcela, só existe um Evandro, só existe uma Maria, né, com nome e sobrenome, filho do pai daquela mãe, aqueles são indivíduos únicos. Ora, mas tem algumas coisas semelhantes. Esse conjunto de genes, eles permitem o desenvolvimento de autoanticorpos sem que eles sejam inibidos, deletados, né, como se diz. Bom, então isso é um fator. O segundo fator é um gatilho ambiental. Esse gatilho, o mais importante de todos, é a irradiação ultravioleta. Irradiação ultravioleta que não é sol no rosto, e é comum a história da pessoa, fica no ambiente de exposição solar e sente fraca, sente mal, tem febre, às vezes dá mancha no rosto, sim, outras vezes não dá, só dá os sintomas gerais. Então, isso é um sinal de fotossensibilidade. Esse é o mais comum, mesmo que não dê mancha. O segundo fator mais comum é o cigarro. Então, olha que coisa grave, não só para lúpus, mas para outras doenças também, reumáticas. Mas o cigarro é o segundo fator. Outro fator são as infecções. Porque essas, por diferentes razões, as infecções, elas estimulam a resposta de produção de anticorpos e se o organismo já tem uma moldagem, já tem um programa de gerar autoanticorpos, ele acaba por gerar também anticorpos que agem contra o próprio, se ligam no próprio organismo. Eles não agem contra, eles se ligam naquele indivíduo. Então, assim, eu acho que se a gente sabe da susceptibilidade, eu posso tirar os fatores provocativos. O hormônio é um fator provocativo. Então, será que uma pessoa que tem uma história de autoimunidade na família, a gente não deve dizer que ela não vá à praia, que ela não pode se expor ao sol, porque é muito restritivo. E num país como o nosso, muito complicado. Mas inibir o uso de estrogênio como anticoncepcional, já que existem outros anticoncepcionais eficazes, eu acho que isso tem sentido. Dizer para essa pessoa que ela deve atentar com muita precocidade, não fumar, atentar para os sintomas e não fumar, essas são medidas gerais para a saúde que têm sentido. Isso né? pode dar certo. Com prevenção primária. É interessante porque essa pessoa tem que ter essa informação, né? De ter um histórico de autoimunidade na família, ou de outras doenças autoimunes ou até de lúpus. A gente conversa sobre isso no próximo bloco, porque depois do intervalo, a gente vai falar sobre a nova droga para o lúpus, já aprovada pela Anvisa e já sendo usada aqui no Brasil. E o doutor Evandro vai dar orientações fundamentais para o dia a dia de quem vive com a doença. Já, já. Continue com a gente. O lúpus é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. Quem está com a gente no estúdio é o reumatologista Evandro Klumb, do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Doutor Evandro, no primeiro bloco a gente entendeu o que é o lúpus, que é uma doença autoimune, né? Agora, no passado, você tinha essa gravidade muito grande associada ao lúpus. Ainda é uma doença grave, né? Mas você tinha uma expectativa de vida muito curta, você tinha uma mortalidade alta. Como é que é hoje? Qual é a gravidade do lúpus e a que fatores isso está ligado? Eu acho que a gente pode usar como exemplo um cenário de câncer. O câncer é uma doença que pode ser gravíssima e a pessoa morrer de câncer, né? Segunda principal causa de morte, depois do coração. Por um outro lado, muitas pessoas conhecem pessoas que tiveram câncer e que estão muito bem, né? Claro que depende da agressividade da doença, do tempo que levou para o diagnóstico. E o lúpus, ele também tem um espectro, que eu diria assim, de 0 a 100, nem de 0 a 10. Ele pode ser 1, numa escala de 0 a 100, ele pode ser 1 em termos de gravidade a vida inteira. Ele pode ser 2, ele pode ser 10, ele pode ser 90 e pode ser 100. Ou seja, tem pessoas que têm uma doença, dependendo dos genes,
dependendo da quantidade de anticorpos, dos tipos de anticorpos, cuja doença é grave desde o início. E tem outros que a doença é branda e fica branda o resto da vida. Portanto, não dá para botar num balaio e dizer o lúpus sempre é grave ou o lúpus sempre é leve. E isso está ligado ao quê? A que características Está dessa ligado pessoa? ao tipo de órgão acometido. Então, os órgãos mais nobres, e aí inclui o cérebro, que a gente não comentou, o sistema nervoso central e periférico. Existem lesões graves que podem acontecer, da pessoa não poder andar e assim por diante, ou seja, pode ser muito grave. Pode acometer os rins e a pessoa perder os órgãos, perder os rins e ir para a diálise. Pode acontecer no coração e o coração ficar com uma falta de funcionamento, uma insuficiência muito grave. Ou seja, ele pode sim ter formas extremamente graves. E pode ser uma doença muito branda, que incha junto um pouquinho. Como é que a gente discrimina? Pelo tipo de órgão acometido, pela severidade do acometimento daquele órgão. O mais importante é que, tendo o diagnóstico, a gente não deve antecipar e supor que ele sempre vai ser grave. Como em outros tempos a gente tinha muita dificuldade para o diagnóstico, só se fazia diagnóstico nos casos mais típicos. Esses mais típicos eram os mais graves. Então, a mortalidade do lúpus lá na década de 40, quer dizer, nem 100 anos atrás, uns 70, 80 anos atrás, essa doença ela tinha uma mortalidade para as formas clássicas de 90% em 5 anos. Quase todo mundo morria. E hoje? Pois é, hoje a mortalidade em média é menor do que 5% em 10 anos. Ou seja, quase todo mundo vai bem. Claro que aquele subgrupo de pessoas que tem um acometimento grave desde o início, com órgãos nobres acometidos, eles podem ter uma chance de óbito maior. Além da gravidade da doença, tem também o tempo que levou para o diagnóstico e, mais do que isso, como o tratamento foi feito. Vários estudos mostram que a população, por exemplo, a gente conhecendo critérios de gravidade, que a população miscigenada, e miscigenada é o branco do Brasil, né? Ou seja, a cor da minha pele é branca, mas quantos antepassados eu tenho afrodescendentes? Então, não é só a cor da pele, ela caracteriza pouco. Ficou muito em voga lá com a história do neguinho da beija-flor, que tinha um monte de genes de ancestralidade europeia, ou seja, a mesma pessoa sendo negra, não necessariamente ela tem os genes todos de ancestralidade e vice-versa. Mas a gente sabe que os afrodescendentes, ou seja, aqueles indivíduos miscigenados, branco com o negro, eles têm uma doença tipicamente mais grave. Então, esse é um sinal de alerta. Ora, o segundo sinal de alerta é reconhecimento da extensão da doença e a pessoa participar participar do cuidado ao seu corpo. Cuidar do seu corpo, se você tem lúpus, Marcela, a responsabilidade do seu corpo é sua. Não é do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do vizinho, do médico. Não, é da pessoa que tem. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Se eu tiver isso em mente, eu vou querer saber com o médico, doutor, qual é a gravidade da minha doença? Ou seja, quais são os riscos que eu tenho? Qual é a importância deste ou daquele remédio? Ou seja, essa ideia compartilhada de tratamento, que é uma coisa que se fala todo dia, ela é absolutamente fundamental na condução. Antes da gente entrar na questão do tratamento, eu quero trazer aqui o depoimento da Maria Antonieta, de 31 anos. Ela tem lúpus e está aí nessa fase de ter acabado de entender, de saber desse diagnóstico. Vamos ouvir um pouquinho ela. Me conta quando que os sintomas do lúpus começaram na sua vida? Começaram os sintomas mais graves foi em 2012, né? Numa gravidez, que eu cheguei a ter dores reumáticas, que eu não sabia o que era, que eu cheguei a ficar tipo um mês sem andar. E quais são esses sintomas? Problema circulatório, que eu já tinha o diagnóstico de trombose, são sintomas das dores articulares, inflamações, infecções recorrentes. E Antonieta, como é que isso interfere na sua vida, no seu dia a dia? Assim, no cotidiano, assim, no geral, do pequeno ao grande. Por não saber o que era e serem sintomas muito difusos e ainda há depressão também, que é um sintoma da doença, muita gente não sabe. Então, meus maiores problemas foram que a gente chegou, inclusive, até a falência por questão da minha saúde, né? Porque você trabalhando, tendo que atender clientes, só que aí você cai doente, aí tinha um companheiro, as crianças, são 6 crianças, e no cotidiano, as pequenas coisas, às vezes lavar um copo, mexer uma comida, são quase impossíveis. E você se sentia incompreendida? O que as pessoas falavam e pensavam nessa época? Olha, isso é a parte mais difícil de tudo, assim. Antes de ter um diagnóstico, era horrível.
é preguiça, isso seu é psicológico, que você não tem nada. Os médicos, normalmente, os primeiros atendimentos, eles não sabem lidar, então acham que é outras coisas, ou diagnosticam com doenças comuns, por exemplo, sintomas reumáticos como dengue, os sintomas emocionais, a depressão, ou hipocondria mesmo, então não levam a sério os sintomas e não ligam uma coisa à outra. E o que o diagnóstico trouxe para você? O diagnóstico foi libertador. A primeira coisa que me livrou de várias culpas, porque eu não sabia o que eu tinha, a gente sem saber é horrível, e você procurando uma rede de apoio. E aqui no Rio tem o Recomeçar, que é de pacientes reumáticos, que abrange outras doenças autoimunes e reumáticas, mas que também dá um apoio, tem um aparato médico, muita informação precisa, porque os próprios profissionais de saúde não têm muito tato com esses sintomas e acabam sendo descobertos avançado. E a gente sabe que alguns fatores externos contribuem para o agravamento desses sintomas. O que você faz hoje para você se sentir melhor? Evitar se estressar e reconhecer os limites, essa é a maior dificuldade. Então eu sei que meu limite é pequeno, então eu faço dentro daquele meu limite. Se o corpo estiver pedindo para descansar, eu vou descansar. E o que você espera a partir do controle desses sintomas, né, a partir dos medicamentos? É voltar a ter uma rotina normal, né? Voltar a ter uma vida normal. Essa é minha meta, nem esperança, é meta. Aí a meta dela tem como levar uma vida normal, tendo lúpus, sob tratamento? A pessoa tem que se proteger, tem que estar definindo, minha meta é essa, minha meta é me recuperar e todo o trabalho da medicina é para permitir que aquela pessoa possa voltar a viver a vida dela do jeito dela, responsabilidade dela. Cabe ao médico tentar ao máximo oferecer tudo que a ciência tem à disposição dela. Quando tem novos medicamentos, isso ajuda muito. Então, que novo medicamento é esse? Do que a gente está falando? Que novidade é essa? Pois é, o lúpus ele é uma doença muito complexa e muito difícil de parametrizar tudo com uma coisa só. A gente usa muitos remédios e esses remédios têm como comum a diminuição da produção de anticorpos. E aí sempre vem aquele dilema. A gente diminui o anticorpo, o organismo perde defesa. Se eu aumenta, deixo a produção de anticorpos ficar alta, ele inflama. Então, a gente assume a gestão desse equilíbrio, assume tecnicamente, o que é muito difícil. Quando a gente assume o tratamento como técnico de fora, como médico, a gente tem que inibir a quantidade de anticorpos e deixar os anticorpos serem produzidos num equilíbrio artificial que é muito difícil. Os novos remédios esperados são aqueles que imunomodulam. Eles não mais bloqueiam a produção, mas eles inibem aqueles anticorpos que são os negativos, digamos assim. Porque nem todos são negativos. A pessoa tem que ter anticorpo contra pneumonia e assim por diante. É claro que isso traz uma qualidade de vida então, maior. Então, a gente não pode inibir todos, mas a gente pode inibir alguns. Esse tratamento é para a vida toda. A pessoa tem que seguir à risca, né? Essa adesão é extremamente importante para que ela mantenha a saúde. Agora, tem uma outra orientação muito importante que é em relação à prevenção de infecções. Vamos falar de vacina? Qual a importância, bem rapidamente, para a pessoa que tem lúpus e quais são aquelas contraindicadas? A gente está numa época de campanha de vacina contra a gripe, febre amarela em grande parte do Brasil. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. O que pode e o que não pode? O tratamento é para a vida toda, o que não quer dizer tomar remédio para a vida toda, exceto hidroxicloroquina. Os outros remédios, eles vão depender da atividade. As vacinas, a pessoa que está tomando imunossupressores, corticoide, ela aumenta a chance de infecção. Portanto, ela cai no grupo dos imunossuprimidos. Os imunossuprimidos, eles têm indicação de um programa diferente de vacina do que a população geral. Portanto, a gente já olha no capítulo de vacinas para imunossuprimidos. Todos têm indicação de fazer, podem fazer todas as vacinas que não incluam vírus vivo atenuado. Quais são as de vírus vivo atenuado? Sarampo, coqueluche, as de febre amarela. Febre amarela também. Essa é uma vacina. A vacina de dengue, que está surgindo agora, essas não podem ser utilizadas. As vacinas do tipo H1N1, a vacina de gripe, que está indicada, H1N1 também está indicada, a vacina de tétano, de difteria, de pneumonia com pneumococo, não a vacina de gripe, a vacina de hepatite B, também está indicada. São muito bem-vindas, que vão proteger essa pessoa de uma infecção que pode debilitá-la ainda mais, né? Pois é. Então, a vacina, por exemplo, a Sabin,
ela não pode ficar exposta para se o seu filho tomou vacina, porque é um vírus vivo atenuado. Então, ela não pode ficar no ambiente e pode tomar a outra vacina, não a Sabin, a Salk. Mas no Brasil é a Sabin. Então, a gotinha, a pessoa não pode tomar e não tomaria como adulto. Mas a criança tomou, ela tem que ficar afastada. Da paralisia infantil. Ou seja, da paralisia infantil. Ou seja, é importante que exista e que se traga ao médico. A gente sabe hoje que apenas 2% dos pacientes com lúpus têm um programa de vacinação preconizado feito de forma correta. Então, o próprio paciente deve trazer a consulta ao médico. Escuta, doutor, o que eu posso fazer a mais? Eu posso fazer vacina? Quais vacinas que eu posso? Né? Já que são tantas preocupações, isso é uma forma de ajudar. Importantíssimo. Muitíssimo obrigada. O tempo foi curto para tanta informação, mas acho que pelo menos a gente deu conta de alguns assuntos. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, Marcela. E o programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda aqui pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Se você quiser rever programas antigos, você pode acessar o nosso site ou a nossa página no Facebook. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.